Estejam sempre alegres, permaneçam sempre em oração. Gente, hoje nós vamos terminar de ler mais um livro sagrado, que é o livro de Tessalonicenses, né? E eu já quero pedir para você já ir compartilhando essa live, né, para que essa carta chegue para outras pessoas, para elas ouvirem a palavra de Deus também, e que você curte a minha página, né, meu canal do YouTube também, que está muito lindo, gente, cheio da palavra do Senhor, amém? Essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, né? E vamos lá então, olha só, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses está escrito assim: quando é que tudo isso vai acontecer? Tá perguntando. Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, irmãos. Paulo falando, né? Porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão de noite. Olha só, né, o que Paulo está falando aqui conosco, né? Que o dia do Senhor virá inesperadamente, de repente, né? Virá de repente como um ladrão. O ladrão avisa quando vai atacar a sua casa? Não, né? Ele não avisa quando vai atacar a sua casa, né? Então quer dizer, ele vai vir numa hora que você não está esperando. Né? Vai ser de repente, ele virá inesperadamente como um ladrão de noite. Quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, olha só, então de repente o desastre virá sobre eles, olha aí, né? Olha só que coisa, né? Tão súbito como as dores de parto a uma mulher quando nasce o seu filho. Tá vendo? Então, quando a pessoa fala vai tudo muito bem, né? Então, de repente, o desastre virá sobre eles, né? E essa gente não poderá fugir para parte alguma. Não haverá lugar onde se esconder. Olhem aí o que ele está falando. Porém, vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Nós que somos crentes, nós que obedecemos a palavra do Senhor, que lemos a palavra do Senhor, nós não estamos na escuridão, né? Isso não está oculto aqui, ó, tá falando para nós. Então a gente não tem que ficar escandalizado. Aconteceu isso. Não, é verdade. Não, gente, nada disso. Olha o que ele tá falando. Porém, vocês, irmãos, não estão na escuridão. A gente sabe, porque a palavra de Deus está falando, né? Então, olha só, vocês não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não serão surpreendidos. Tem gente que fica se surpreendendo, nossa, mas por que está acontecendo, sabe? Gente, a gente não é pego de surpresa. Quem lê a palavra de Deus sabe um pouquinho do que está acontecendo, né? Então, não serão surpreendidos como por um ladrão, porque todos vocês são filhos da luz, são filhos de Deus. Nós estamos em Cristo. Jesus é a luz que ilumina o mundo. Jesus ilumina a nossa vida, né? Então, somos filhos da luz e do dia. Então, por quê? A gente anda, mas a gente tem a luz, a gente não fica tropeçando, né? Quem anda na escuridão tropeça porque não vê. Não sabe o que está acontecendo, né? Olha só, vocês não pertencem à escuridão e à noite. Estejam vigilantes. Olha só o que ele fala, né? Estejam o quê? Vigilantes e não adormecidos, né? Vigilantes no espírito, orando em todo tempo, adorando em todo tempo. Ficando alertas, olhando o que está acontecendo no mundo, né? Ele está falando. E não adormecidos como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Cristo
direita do Pai, intercede por nós. Então ele está vivo, então esteja, sabe? Isso não é um conto de histórias. Jesus ressuscitou, ele vive, ele está vivo, ele vai voltar, ele vai reinar na terra. Aleluia, ele vai reinar, ele vai pisar nessa terra, todo olho verá Jesus, ele está vivo, ele vai reinar, ele é o grande rei, é ele, somente a ele pertence o domínio, o governo, só ele pode reinar. Aleluia! Então olha só o que ele fala, estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios, né? Olha aí, à noite é que a pessoa dorme, à noite se embriagam, né? Olha aí, mas nós que somos do dia, vocês que somos do dia, né? Vocês são do dia, conservemo-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé. Fé na palavra de Deus, né? Na fé aqui, ó, na palavra, gente. Não é conversa, não, é palavra. Bíblia, essa Bíblia não falha. O homem é falho. Às vezes você pode ouvir uma profecia, se você não tiver discernimento, você não vai saber se é Deus ou não. Talvez você vai ficar frustrado. Não estou falando que Deus não fala, Deus fala. Mas se você não souber se é Deus falando, você pode ficar frustrado, mas a palavra de Deus é a maior profecia, né? Nela você pode confiar, ela não é homem para que se arrependa, foi o Espírito Santo que escreveu essa palavra e ela é digna de crédito, amém? Olha só, mas nós que somos do dia, conservemos-nos sóbrios, atentos, né? Nós não estamos dormindo, protegidos com a couraça da fé. Estamos protegidos com a couraça da fé e da palavra de Deus, né? Nós temos o respaldo da palavra de Deus que está sobre nós. Olha aí. E do amor, e usando como nosso capacete a esperança da salvação. Tá vendo, gente? Então, olha só. Nós somos do dia. Jesus é a luz que ilumina o nosso dia, o nosso ser, nossa vida. Então, a gente tem que ficar sóbrio, entendendo que nós estamos protegidos pela couraça da fé e do amor. Por isso que a gente tem que nos revestir de todo amor, com toda a nossa fé. Se você não tem fé, fala, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Sabe? Aumenta a sua fé. Peça ao Senhor e Ele vai aumentar, né? A sua fé nele. E o seu amor. Não deixe de amar o Senhor. Sabe? Não... Ontem eu encontrei uma pessoa, ela falou para mim assim, Cláudia, eu tenho medo de perder a presença do Espírito Santo na minha vida, por isso que eu leio a Bíblia, eu oro, né, dentro de casa mesmo. Olha só que lindo, isso é temor de perder a presença, a essência do Espírito Santo, né? Então a gente tem que nos revestir mesmo de todo amor, porque Deus é amor, Deus é o amor, né? Então temos que nos revestir de toda graça. Olha só o que ele fala aqui. O capacete, tá? Cuidado com o que você ouve, como Jesus falou, cuidado com o que você ouve. Então nós temos que pôr o capacete e a esperança da salvação. A esperança da salvação, da redenção, de um dia, né? Ver aquelas pessoas que já dormem no Senhor sendo ressuscitadas, como Paulo fala aqui, né? E a gente viver com Cristo reinando. Vai ter um milênio ainda, né? Depois dos 7 anos, quando tudo tiver destruído isso aqui, Jesus vai vir e todo olho verá. Todo olho verá Cristo descendo com a igreja, com os salvos, com o santo para reinar na terra. Aleluia, glórias a Deus, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Olha aí, olha o que ele fala, porque Deus não nos escolheu
para derramar a sua ira sobre nós. Porque nós que cremos na palavra, somos obedientes ao Senhor, né? Amamos o Senhor. Mas olha só, ele nos escolheu para nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele morreu por nós para que possamos viver com ele para sempre. Jesus morreu por nós para nos salvar da ira que está por vir, né? Para que a gente pudesse viver para ele. E por ele são todas as coisas. Que maravilha, gente. Olha a palavra enche a gente de alegria, de fé, de esperança. Não corre atrás de homem, não corre atrás de profecia, não. Sabe, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque quem escreveu ela foi o Espírito Santo. E você vai sentir alegria, né? Olha só. Ele está falando aqui, ó, estejamos vivos ou mortos na hora da sua volta, portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros como já estão fazendo, tal como vocês já estão fazendo. Eu acho muito engraçado, muito interessante, sabe, essas pessoas que não animam os outros, que não edifica, é só palavra. Sabe aquelas palavras que ficam matando um irmão no outro? Ah, você não vai conseguir, tá chegando isso mesmo, é o fim, que não sei. Eles não sabem nem falar a respeito do fim. Não tem sabedoria para falar a respeito do fim. E já vai falando aquilo. Tem gente que não entende Bíblia, tem a mente mais, né? E já fica preocupado, aflito, perturbado, né? Qual foi no ano de 2000? Que o mundo tá acabando, isso, aquilo. Teve gente que até se matou. Então você tem que ter sabedoria para falar dos assuntos, falar das coisas. Não é assim, despejar, como se todo mundo entendesse. Não é assim, gente, né? Então tem que ter sabedoria até para falar. E por quê? Porque nós fomos chamados para edificar, restaurar, fortalecer, abençoar, animar aqueles que estão tristes, dar força e ânimo, trazer aqueles que estão fracos na fé para a presença do Pai. Nós fomos chamados para isso, para as boas obras, né? E não para por medo, perturbar, sabe? Se você não sabe falar a respeito de um assunto, não fale. É melhor você ficar calado. Fale que Jesus salva, que Jesus perdoa, mas se você não entende muito bem o assunto, ou se eu ouvi falar, não, você tem que entender. Deus falou isso com você, então amém. Porque Deus não é Deus de confusão, tá? Por isso que eu gosto de ler as cartas com você, porque eu poderia estar pregando, pegar um versículo e pregar. Não, eu quero ler, edificar. Essa palavra é poderosa e ela não falha, né? Olha só. Então ele está falando que Cristo, Deus nos escolheu para nos salvar por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que possamos viver com ele para sempre. Olha isso. Estejamos vivos ou mortos na hora da sua volta, portanto, animem-se. Animem-se, fiquem alegres, né? Animem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, tal como vocês já estão fazendo. Agora pedimos a vocês, irmãos, honrem. Agora olha só, presta atenção nisso que Paulo fala. Honrem aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês, os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los. Tá vendo? Paulo está falando para a gente honrar aquelas pessoas, né, que estão nos ajudando, né? Eles foram escolhidos pelo Senhor, igual foi Moisés. Moisés foi escolhido para guiar o povo. Às vezes tem uma pessoa na sua vida que está sendo um guia espiritual, está te guiando para a palavra, para você ficar mais perto de Deus, está te aconselhando, está te abençoando. Pode ser um pastor, pode ser quem for, um missionário, uma missionária, que seja de Deus, né? Que tenha a palavra viva dentro deles. Então ele está pedindo, honrem aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês, né? Os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los.
Tenham grande consideração, olha aí, tenha grande consideração, grande respeito, né? Grande respeito. O que ele tá falando aqui, ó, né? Tenha grande consideração e respeito por eles, com amor fraternal, né? Com amor fraternal por causa do trabalho deles, tá vendo? Por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Sabe? Segue a paz. Segue a paz, gente. Olha só. Irmãos, admoestem aqueles que são preguiçosos e rebeldes, né? Gente, os preguiçosos, sabe, tem que pedir a Deus. Fala, Deus, me liberta da preguiça, me liberta do desânimo, me liberta disso, né? Os preguiçosos, olha só, admoestem aqueles que são preguiçosos ou rebeldes. Confortem aqueles que estão atemorizados. Tem gente que tem medo. Tá com medo de tudo que tá acontecendo, medo de tudo, medo de perder marido, medo de perder esposa, medo de perder filho, medo de tudo, medo de sair, medo, gente, tem medo de tudo. Então, o que ele tá falando? É para você ir lá por mais medo? Não, é para você confortar aqueles que estão atemorizados. Confortar é liberar palavras amigas. Não, você vai vencer. Você é um anjo na vida daquela pessoa mesmo, né? Tenha um carinhoso cuidado por aqueles que são fracos. Carinhoso cuidado, né? Desprezar e jogar para um canto, não. Ah, isso aí é muito fraco. Não, não é isso. Tenha esses que você tem que honrar. Então, valorizar essa pessoa, né? Então, ele está falando, tenha um carinhoso cuidado por aqueles que são fracos, tá vendo? E tenham paciência com todos, é com todos, sabe? Porque a gente tem que ter paciência com as pessoas, sabe? Que vem falar a respeito, que não acredita na palavra. A gente tem que tratar com amor, mostrar que nós somos filhos de Cristo, né? Filhos de Deus, amigos de Cristo, amigos do Espírito Santo, e que essa palavra venha transbordar em nossas vidas, né? Então a gente tem que ter um carinhoso cuidado por aqueles que são fracos e ter paciência para com todos. Essas pessoas que não têm paciência, ore. Ore, você que não tem paciência de lidar com as pessoas, ore, porque o fruto do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Se tudo você, você explode, né? Se com tudo você explode, veja muito bem, ore, peça ao Espírito Santo, habita no meu coração. Me enche de paciência, me dá o fruto da paciência, né? Então é isso aí. Olha só, ele tá falando assim, cuidem que ninguém retribua o mal por mal. Tem gente que gosta, né, de retribuir o mal por mal. Ele tá falando, não faça isso, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e para todos. Faça o bem, não se cansem de fazer o bem. Ah, Cláudia, mas fulano me maltratou, fulano fez isso comigo. Não importa, faça o bem para ele. Ele vai se sentir envergonhado, falando, não, eu fiz o mal para aquela pessoa e aquela pessoa poderia ter feito isso para mim e ela fez foi o bem, né? Então ele vai ficar envergonhado. Então, olha só, então faça o bem para todos. Estejam sempre alegres em qualquer circunstância. Deus está falando, estejam sempre sorrindo, alegres, porque nós temos um rei vitorioso que venceu. O Senhor Jesus venceu. Ele venceu, ele é vitorioso. Para ele toda riqueza, toda honra, toda glória. E nós somos dele, nós temos um futuro guardado nele. A ele nós temos esperança do futuro. Como está escrito, nós temos esperança, nem tudo está perdido. Por isso nós devemos ficar agradecidos e alegres com Deus, alegres com o Senhor Jesus que está vivo, está nos assistindo agora.
Aleluia, glórias a Deus. Não é tristeza, cabisbaixo. Ai, tá acontecendo tanta coisa. Ai, gente, isso é pessoa que não tem esperança, está esquecendo do seu Deus, está esquecendo da palavra, está esquecendo do Deus Todo-Poderoso. Quando a pessoa entende a palavra, quando a pessoa entende essa palavra e segue ela, obedece ela, ela vive em constante alegria e paz. Ela tem paz, porque o Espírito Santo está com ela. Por quê? Porque ela ora, ela tem comunhão. Ela tira um período de oração durante a manhã, mas ela fica orando, conversando com o Pai o tempo todo. E não é questionando, não. Ah, por que as igrejas estão assim? Por que os líderes estão assim? Ah, porque olha esse escândalo, olha vírus, isso aqui. Não! Ela fica ali, Pai, o Senhor é vencedor. Eu te amo, eu te adoro. O Senhor é maravilhoso. O Senhor vai mudar minha história, o Senhor vai fazer na minha vida. Tudo está impossível, mas o Senhor é quem vai fazer na minha vida. Aleluia! Eu creio no Senhor, o Senhor quem vai fazer. Por isso eu permaneço em alegria, porque o meu Deus não falha, Ele é vivo. Ele é vivo, Ele é poderoso. E Ele está falando aqui, ó, estejam sempre alegres. Sabe? Alegres. O mundo tá triste. Mas vocês têm que estar o quê? Radiantes de alegria do Espírito. Não perder o azeite. O azeite é o quê? É a unção. E não perder o vinho, azeite e vinho. Não perder o vinho. O que é o vinho? A alegria do Senhor na nossa vida. Então nós temos que ter o azeite e o vinho. Então a gente não pode perder a unção nem a alegria. Olha o que Paulo está falando. Estejam sempre alegres. Porque a alegria, ela dá ânimo. Quando você estiver triste, começa a falar, Espírito Santo, vem com a tua alegria. Muda a minha história, vem com a tua alegria. Espírito Santo, me enche de ti, eu quero sentir a tua alegria. A tua alegria não é um sentimento, a tua alegria não é emoção, a tua alegria é um fruto e eu quero esse fruto na minha vida. Ora por mim, Espírito Santo, e começa a louvar, começa a agir. Ora, mas age, já começa a cantar um louvor, começa, de repente você vai ver algo sendo transformado no seu coração, né? Então, olha só, permaneçam sempre em oração. Oração é muito bom você tirar um tempo para com Deus, orar uma hora, tira uma hora de oração por dia e depois você começa a orar o tempo todo nos pensamentos, na mente, ou você fala ou canta canções que são orações, vai falando com Deus na mente o tempo todo, né? Permaneça nisso, permaneça em amor a Cristo, permaneça em oração, permaneça em Deus. E você vai pedir o que você quiser e será concedido, né? Olha só, esteja sempre o quê? Agradecido. Você já agradeceu a Deus hoje pela manhã, pela comida, pela sua família? Você já agradeceu? Tem o hábito. A gratidão é um poder. Quando você fala assim, Pai, obrigada pelo Senhor ter me protegido. Obrigado pelo Senhor ter cuidado de mim. Obrigado, Pai, porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua misericórdia. Quando você vai praticando a gratidão, gente, é coisa linda. Você sente algo tremendo. Jesus praticava a gratidão. Pai, eu dou graças a ti. Eu vos dou graças, né? Graças. Então ele agradecia. Hoje o povo não ora nem para tomar café, não ora para comer, não agradece, não... Está entendendo? E não é assim. Você tem que agradecer. Deus é vivo. O Espírito Santo está junto, Ele está andando, Ele está aqui conosco. Ele está perto e a gente tem que reverenciar a presença dEle, sentir. Você tem consciência da presença do Espírito Santo perto de você? Eu tenho. Se você não tem, você tem que pedir, Pai,
eu quero ter a consciência do Espírito Santo perto de mim. É só orar, gente. O negócio é orar. O poder da oração. Por isso que ele está falando, permaneça sempre em oração. Esteja sempre, olha só, ele falando, estejam sempre agradecidos. Haja o que houver, ele está falando. Porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. A igreja está vivendo isso aí, né? Isso que nós estamos vendo. Mas em tudo nós temos que ser agradecidos a Deus. Porque Deus está falando, haja o que houver. Porque esta é a vontade. Se nós estamos vivendo nessa geração, nesse tempo, nós temos que ser firmes, fiéis a Deus. Desde quando a gente aceitou Jesus, até o fim a gente tem que ser fiel e não amar as nossas vidas, não amar as nossas vidas e ser fiel a Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele se entregou, Jesus obedeceu, Ele se entregou, morte de cruz, Ele morreu para nos dar o quê? A imortalidade, a vida eterna. Então nós não podemos fazer o mesmo? Claro que podemos, nós seremos fiéis até o fim, até Jesus voltar. Nós não seremos desse que está esfriando, não. Nós seremos mais fortalecidos na palavra e nós iremos pedir, Espírito Santo, arde em meu coração. Acende a tua chama, Pai, no meu coração. Eu não quero ser desse povo que está esfriando, não, gente. Eu não sou desse povo, tá? Eu me agarro na palavra de Deus com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças. E não confio na carne, não confio no homem. Mas eu confio na palavra. Por isso que eu tô aqui, de pé, o ano inteiro lendo a palavra com vocês aqui na palavra. No Facebook. Por quê? Porque eu não confio no homem. Eu não estou firmada no homem, eu estou firmada na palavra, eu estou debaixo do respaldo da palavra, eu confio na palavra. E é isso que eu quero passar para vocês, confiem na palavra, leiam a palavra, creiam na palavra e praticam a palavra. Amém? Olha só, estejam sempre agradecidos, né? Não abafem o Espírito Santo, ou seja, não apaguem o Espírito Santo em vocês. Deixa ele. Vocês é o templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. Deixa o Espírito Santo agir em você. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa ele fazer as obras que ele preparou para você, através de você. Porque você não dá conta de fazer, mas ele em você, ele faz. Então não apaguem o Espírito Santo. Não zombem daqueles que profetizam. Não zombam daqueles que profetizam. Quanto à profecia, gente, eu já recebi muita profecia na minha vida. E que eu não tinha discernimento na época, então eu sofri muito. Meu Deus do céu, já chorei demais por causa de profecia. E acho que é por isso que eu me agarrei muito à palavra de Deus. Então, assim, se você não tem discernimento para saber se aquilo vem de Deus, ou se esse espírito que está falando vem de Deus, então não se apegue a isso. Peça a Deus primeiro discernimento, confirmações, para depois você acreditar, né? Julguem as profecias, né? Então, por aí dá para você entender. Então, a única palavra que eu acredito é a palavra de Deus. Mas não precisa ficar zombando, tá? Desprezando as pessoas. Não, pelo menos fique em paz. Se for Deus, você vai saber. Se não, larga pra lá. Você tá entendendo? Mas zombar, criticar, falar mal, não faça isso. Eu tô vendo muita gente ficar falando, tipo piadinha, falando línguas estranhas na internet. Isso não pode acontecer, tá? Se você é uma pessoa que fica zombando, cuidado. Não zombe, não fala o nome de Jesus em vão, não fique zombando. O nome de Jesus é sagrado. Ele é poderoso, ele salva, ele cura, ele liberta. Não é para ser falado de qualquer jeito. Não é para ser zombado. Então,
Isso que está falando, não zombem daqueles que profetizam, nem do nome de Jesus. Olha só, mas ponham à prova tudo e fique com o que é bom. Retenha o que é bom, ponha à prova, mas retenha o que é bom. Fique com aquilo que é bom. O que não é bom, que não serve, que não edifica, lança fora. Gente, não perca tempo com coisa que não vai te edificar. Peraí, você vai ver um vídeo na internet, aí você pergunta assim, será que isso vai me edificar? Será que vai me fazer crescer? Ou só vai me fazer rir, mas vou gastar tempo? Você tem que falar isso. Porque se for para você perder tempo, entendeu? E não acrescentar em nada, não te fazer crescer, não fica nisso. Não perca seu tempo naquilo ali, tá? Não perca o seu tempo ali, né? Mas você vai ser muito abençoado se você, né, ficar com Deus, com a palavra de Deus, né? Você será, tem um mandamento, você será próspero em tudo se você meditar na palavra de Deus dia e noite. Tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Então, compensa largar a palavra de Deus para ver outros vídeos? Não, gente, não compensa. Olha só, ele tá falando aqui, ó. Afastem-se de toda espécie de mal. Tudo que é ruim, todo pecado, tudo que é mal, tudo que é tipo roubo, fala mal dos outros, fofoca, tudo aquilo que Jesus já ensinou pra gente não fazer, tudo aquilo que Deus já falou nos 10 mandamentos, né? Tudo que é ruim, tudo que é mal, que Deus não concorda, que Deus não está, afasta, né? Ele tá falando aqui. Ó, afasta-se de toda espécie de mal, que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros. Isso é uma obra do Espírito Santo, mas você tem que querer, né? Santos. O que Deus falou? Sede santo porque eu sou santo. Santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu falo santidade, gente. Eu não tô falando de usos e costumes, tá? Tem gente que tem um cabelão, tem gente que não usa nada, mas fala mal dos outros, fica invejando, tá? Tem isso também. Então, não. Santidade é dentro, é do coração, é você não sentir inveja, é você não falar mal de ninguém, é você, sabe, ter um espírito puro. Você não pensar mal, não julgar ninguém, não falar mal de ninguém, né? Então, isso é que ele está falando, né? Pra gente se afastar de toda espécie de mal, de tudo aquilo que não é de Deus. É a nossa alma, entendeu? A nossa alma. Olha só, que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros, santos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Tá vendo? Até quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Deus foi quem me chamou. Deus foi quem te chamou e ele é fiel. Fiel, gente, ele é fiel. Então, vamos confiar mais em Deus. Ele é fiel para nos guardar, nos proteger, nos dar estratégia, né? Olha só, aquele que nos chama é fiel. Irmãos, orem por nós. Tá vendo? Ele tá pedindo oração. Quando a gente fala assim, irmão, ore por nós. Hoje ninguém tá querendo orar, né? Quando pede oração, o pessoal não fica querendo orar. Mas aqui Paulo tá falando, irmão, ore por nós. Então, quando uma pessoa te pedir oração, ore por ela, né? Olha aí. Você sabia que você pode ir até os confins da terra com a sua oração? Através da sua oração, você pode rodar o mundo. Você orando pelas nações, por todas as pessoas, né? Ó, orem por nós. Cumprimentem em meu nome todos os irmãos daí com um beijo santo. Ordeno-lhes, em nome do Senhor,
que leiam esta carta a todos os irmãos. É o que eu estou fazendo, lendo as cartas para todos vocês. E aqueles que têm olhos ungidos, ouvidos ungidos, que são servos escolhidos de Deus, estão dando atenção a essas cartas, a essas leituras que eu estou fazendo aqui. Aqueles que estão desprezando, pior para eles, né? Porque isso aqui é a palavra de Deus. Ó, ele está falando aqui, ó, leiam esta carta a todos os irmãos, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de vocês, com cada um de vocês. Tá vendo? Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com cada um de nós, comigo, com você. Que a graça, né, só vem de Deus, só vem de Jesus Cristo. Então, se você quer fazer alguma coisa, tem que ter a graça de Deus. E a Bíblia fala em João que sem mim nada podeis fazer, sem Jesus nada podeis fazer. Então nós temos que estar unidos com Cristo para a gente poder ter graça, ter força, ter unção para poder realizar alguma coisa para Ele, né? Serviço espiritual. Então, gente, é isso. Esse foi o último capítulo de 1 Tessalonicenses. Eu estou muito feliz, né, de estar lendo com você. Quero agradecer a Deus por essa leitura e por você que está me acompanhando. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, também aqui na minha página, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar agradecendo? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse livro lido na sua presença, Senhor. O meu desejo é que o Senhor venha abrir o entendimento dessa pessoa, que essa pessoa possa, meu Pai, ler a tua palavra, entender a tua palavra, praticar a tua palavra e confiar na tua palavra, Pai. Oh, Senhor, abençoa, abre o entendimento dessa pessoa para que ela veja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Uhul! Graças a Deus, gente, feliz demais, terminamos mais um livro, para a glória do nome de Jesus.